Se você gosta de livros, se você gosta de fofoca sobre o mercado editorial e também sobre grandes autores muito conhecidos, vem comigo, você precisa ler O Primeiro Leitor, do Luiz Schwartz. Oiê, eu sou de Palermo, você está no canal Fala Pra Camões, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar desse livro, ele saiu em 2025. E na época que saiu, no fim do ano passado e tal, eu falei, legal, achei interessante. Falei, legal, um dia eu vou ler. E aí ficou nessas. E aí, recentemente, eu comprei, porque eu entrei no site da Companhia das Letras. Aliás, já vou deixar uma dica aqui para você que é professor. Você tem um desconto de 40% no site da Companhia das Letras, se você comprar lá. E muitas vezes, tirando grandes promoções, e talvez até em grandes promoções, esse desconto compensa muito mais do que, por exemplo, comprar na Amazon. Infelizmente, a Amazon é o lugar mais barato que tem para comprar livro hoje. Mas o site da Companhia das Letras dá 40% de desconto para professores. Os descontos da Amazon dificilmente chegam a 40% do preço de capa. Então, você faz um cadastro lá, comprovando que você é professor, e você compra com 40% de desconto. E aí tinha alguns livros que eu queria comprar no site da companhia, O Crime no Copan, que em breve vai ter resenha aqui, O Novo do Gregório, Queria Vida Doçura, Dona Tércia Pontes, e esse aqui eu também queria, daí acabei... o do Ian McEwan também eu queria, só que era assim, quando eu entrava, O Crime no Copan não tava, daí eu deixava para comprar junto. Aí chegava O Crime no Copan, mas esgotava o Ian McEwan. Eu falava, meu pai... Então, aí deu certo e eu acabei comprando todos. E fui ler o Ensaio de Memória do Luiz Schwartz. Se você não... Eu achava que era Schwartz que falava, mas eu descobri que é Schwartz. Tem um Roda Viva com ele do ano passado, 2025, quando ele tinha lançado esse livro, né? Então também vale a pena lá ver. O Luiz é o dono e fundador da Companhia das Letras, que é a maior editora atualmente do Brasil, a mais famosa, a mais próspera. E ele simplesmente fundou essa editora lá em 1986. Ele está com 70 anos hoje, aqui em 2026. Então esse livro, obviamente, saiu pela Companhia das Letras, tem 300 páginas, e até eu lembro que quando eu comecei a ler, eu abri, eu falei, nossa, que espaçado. Vocês vão perceber que o espaçamento dele entre as linhas, né? Ele é bastante espaçado, eu falei, e a fonte até relativamente grande, eu falei, nossa, tão espaçado assim. Logo tomei uma, porque logo no começo do livro aqui ele vai falar um pouquinho sobre esse negócio de espaçamento também. E antes de tudo, falando sobre o título, né, o primeiro leitor, é justamente a ideia do editor. Teoricamente, na teoria, o editor é o primeiro cara que vai ler o livro do autor. Claro que a gente sabe, eu leio sempre os agradecimentos dos livros, eu sempre leio o agradecimento. E aí você tem lá, agradeço a fulano que é meu leitor beta. Então, muitas vezes o autor, até antes de mandar para um editor ou para um agente literário, ele pede para a mãe ler, para o pai ler, para a esposa, ou tem um amigo, né, o tal do leitor beta. Mas, teoricamente, então, o editor seria o primeiro leitor e que vai propor, muitas vezes, modificações para esse livro. Nem sempre o livro, do jeitinho que o autor escreveu, ele está pronto para ser publicado. Às vezes tem coisas que precisam ser melhoradas, tem coisas que precisam ser cortadas, tem coisas que precisam ser incluídas, tem ajustes de linguagens, enfim. E quem vai fazer isso, na verdade, quem vai propor isso, é o editor. Eu digo, inclusive, que faltam bons editores no Brasil, estão faltando. Eu pego muito livro que se beneficiaria muito mais de um trabalho de edição. No vídeo que eu fiz aqui, falando dos lidos de julho, né, os livros que eu li no mês de julho de 2026, eu falei, por exemplo, dos Supridores, que é um romance de José Falero, que saiu pela editora Todavia, e que eu acho que se beneficiaria muito de um trabalho de edição, principalmente na linguagem do narrador. Vai lá ver o vídeo para você entender o que eu estou falando. Não dá para publicar o livro, muitas vezes, do jeito que chega. Tem algumas alterações que tem que fazer. E o editor é esse cara que vai olhar para esse livro e que vai dizer, tá legal, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, tem que mexer nisso, e que vai, olha, esse livro aqui, então, precisa de tradução, quem vai traduzir? Vou escolher um tradutor para ele, quem vai fazer a preparação do texto, quem vai fazer a revisão, vou mandar fazer uma capa, quem vai fazer a capa, como que a gente quer a capa, quantas tiragens nós vamos fazer desse livro, vamos ver, vai vender muito, vai vender pouco, então, todas as decisões relacionadas à publicação do livro passam primeiramente pelo editor, que seria esse primeiro leitor. Antes do livro chegar até nós, há alguém que lê esse livro e prepara esse livro para que ele chegue a nós, ou deveria ser assim, da melhor forma possível. É por isso que eu digo que estão faltando bons editores no Brasil, porque tem um monte de livro que chega na nossa mão e que, nossa, tinha que ter tido muito mais trabalho de edição. Mas, enfim, ainda falando sobre o título, Ensaio de Memória. Esses textos são ensaios. Ensaio, esse tipo de texto, né, que não é uma resenha, não é um artigo acadêmico. Você vai falando livremente ali sobre um assunto.
E, ao mesmo tempo, são memórias. Por que eu falei de fofoca? Porque o Luiz Schwartz vai contar várias memórias dele ao longo de todas essas décadas à frente da Companhia das Letras, ou mesmo antes, trabalhando em outras editoras. Então, ele está, na real, contando as suas lembranças, as suas memórias. É muito legal, porque esse livro não tem uma linguagem... Assim, ele não é informal, não é coloquial, mas ele também não é super empolado e rebuscado. E é como se você estivesse, sei lá, sentado trocando uma ideia com o Luiz Schwartz, dono da Companhia das Letras, contando para você como que foram esses anos, esse processo, falando dos autores. Então, realmente é muito legal. Então, ensaio de memória. São ensaios, ele está contando memórias, mas tem um terceiro sentido engraçado aqui, né? É como se fosse um ensaio de memória. Eu não estou escrevendo memórias, é como se eu estivesse ensaiando, e aí o ensaio aqui não relacionado ao gênero textual, mas a ideia de ensaio nesse outro sentido, por exemplo, vamos ensaiar a peça, não está valendo ainda, é um ensaio, né? Não são as minhas memórias, é um ensaio de memória. São ensaios, são memórias, mas é um ensaio de memória, entende? Parece que tira um pouco o peso, né? Como se ele estivesse falando, estas são minhas memórias. Não, eu estou ensaiando aqui para escrever minhas memórias. Eu, pelo menos, entendi desse jeito, pelo tom que ele tem, e achei muito legal. E aí ele divide o livro de um jeito muito legal, são 22 capítulos, que ele divide em duas partes. Em 11 capítulos, ele vai falar especificamente sobre pessoas. Os capítulos são nomeados e ele vai falar de autores importantes ou editores importantes. E nos outros 11, ele vai fazer reflexões, de maneira geral, sobre o mercado editorial, sobre o trabalho do editor, sobre o trabalho com o livro, sobre a leitura, sobre aspectos técnicos da produção de um livro, mas não é nada chato, pelo menos eu achei, né? Muito legal. A gente fala aspectos técnicos, o povo já fica, ai, que chato. Não, não é, muito legal. Como eu escolho a capa, como que eu escolho o tipo de papel, a cor do papel, o espaçamento, qual é a relação que os leitores vão ter e como que o trabalho do editor prevê e facilita essa relação no futuro. E aí ele vai mesclando, então, um capítulo sobre uma pessoa, um capítulo de reflexão. Um capítulo uma pessoa... Então, são 11 que dão 22. Nesses capítulos em que ele fala sobre pessoas, ele decidiu falar só sobre pessoas que já morreram. Porque, afinal de contas, as pessoas que ainda estão vivas, ele ainda tem relação com essas pessoas. E aí, também é porque tem que fazer uma certa seleção, não dá para falar de todo mundo. Gente, esse homem conhece todo mundo. Esse homem teve e tem relações assim, que você fala, meu Deus do céu, não, inveja. Você fala, olha que vida invejável, olha as pessoas com quem ele teve contato. Realmente, eu morri de inveja em vários momentos aqui. Então, as 10 pessoas de quem ele vai falar nesse livro, ele começa falando do Caio Graco Prado, que era o chefe dele na editora Brasiliense. Quando ele começou, o Luiz não é da área de letras, ele fez administração, ele conta que ele largou o mestrado e nunca mais voltou. E aí, o Caio Graco Prado foi a primeira grande influência dele, né? O primeiro editor, que era chefe dele, com quem ele trabalhou, quando ele entrou na editora Brasiliense. Inclusive, a gente tem 2 desses capítulos dedicados ao Caio Graco Prado. Foram muitas as interações e os aprendizados e algumas tretas. Eu falei que tem fofoca. Desses 11 capítulos são 10 pessoas, porque o Caio Graco Prado aparece 2 vezes. Mas ele vai falar também do José Paulo Paes, que só ajudou a pensar no nome Companhia das Letras. José Paulo Paes, que está no vestibular da Unicamp, se tem vestibulandos aqui. Vai falar do Paulo Francis, aquele jornalista super controverso. Da Susan Sontag, eu não sei se é Sontag ou Sontag que fala, que é uma escritora americana, ensaísta, super famosa. Fala do Rubem Fonseca, com muito amor. Fala do Oliver Sacks, ou Sacks. A gente fala Sacks, mas deve ser Sacks, que é um neurologista super famoso, com vários livros publicados. Vai falar do Amos Oz, provavelmente eu estou pronunciando o nome errado, que é aquele escritor famoso israelense. O Luiz também tem raízes judaicas, então tem a ver com essa questão da identidade, da cultura judaica. Vai falar do Jô Soares, amo o Jô Soares. Vai falar do Saramago, que é só o amor da minha vida. Ele era amigo pessoal do Saramago, quis morrer. Saramago comemorou aniversário na casa do Luiz Schwartz. Você entende? Eu fiquei realmente doida. E termina falando do Jorge Zahar, que é o seu segundo pai editorial, assim, né? Um outro cara que foi muito importante também para o desenvolvimento da carreira dele. Então, essas são as pessoas das quais ele fala nesses 11 capítulos, que são sobre pessoas e memórias e tudo mais. E é isso que a gente conta causos, né? Histórias, algumas engraçadas, algumas tretas, tipo coisas que ele falou uma vez, um desses autores, eu acho que foi o Oliver Sacks, que estava conversando e o Luiz teve uma ideia de fazer um livro, aí o Luiz começou a falar do livro e o cara virou e falou assim, desculpa, você não está aqui para falar do seu livro, você está aqui para ouvir do meu. Tipo, ouch! Então tem várias passagens saborosas muito interessantes. E ele vai misturando questões pessoais. Então ele fala, por exemplo, ele é casado, se você não sabe, com a Lília, maravilhosa Lília Moritz Schwartz. Eu falo Schwartz, mas é Schwartz. Que é antropóloga, historiadora brasileira maravilhosa.
E ele conta da primeira, por exemplo, a primeira gravidez dela, que foi super complicada, foi de risco. Ela estava defendendo o mestrado aqui na Unicamp, inclusive. Então tem um pouco dessas questões pessoais, né? Essa gravidez complicada do primeiro filho deles, que é o Pedro, que esses dias eu descobri que editou uma antologia de teatro brasileiro. Estou ainda, né? Não está arrumado aqui, mas eu estava mexendo na minha biblioteca, baixando tudo, catalogando. E aí eu vi a antologia do teatro brasileiro, um dos organizadores era Pedro M. Schwartz. Eu falei, só pode ser, esse M deve ser de Moritz, que é o sobrenome da Lília, né? Que eu talvez esteja pronunciando errado. Eu pronuncio tudo errado os sobrenomes, gente. E aí eu fui ver, era Moritz. Eu falei, olha só que interessante. Então, o filho do Luiz Schwartz com a Lília Schwartz ajudou a editar, né? Não sei, editar não, organizar, é um dos organizadores de uma antologia de teatro brasileira, muito legal. Enfim, então ele vai contando desde questões pessoais, né, da vida dele, da família. Ele não entra em muitos detalhes sobre a família, não, mas vai aparecendo, vai pingando ali, até questões, por exemplo, como uso de drogas na feira de Frankfurt. Se você não sabe, a feira de Frankfurt é a meca do mercado editorial, é onde os grandes agentes e os grandes editores do mundo inteiro vão, ficam vários dias lá e são apresentados os futuros lançamentos para ver quem vai comprar os direitos. Então, tem meio leilão de direito autoral. Esse livro aqui ainda não foi lançado, mas promete bombada. Aí eu quero comprar, eu também quero comprar. Quem vai comprar? Quem tem pica maior, quem tem mais dinheiro, quem faz melhor oferta, conchavos, não sei o quê. Então, né, é onde estão os grandes bambambãs do mercado editorial do mundo. E ele conta, muitas vezes, da droga rolando solto. Então, tem essas fofocas, essas questões pessoais, misturadas a, como eu disse, aspectos técnicos da edição de um livro, da publicação de um livro, como que a gente escolhe original, que livro é publicado, que livro não é, a questão, como eu falei para vocês, do papel, da fonte, da cor do papel. Tem uma coisa muito legal que ele vai falar, que é essa coisa que eu falei para vocês do espaçamento, da margem, de deixar um espaço para o leitor. Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês. Olha que assim vocês já vão sentindo também a linguagem e vão pegando meio que a manha do livro, e espero que vocês fiquem com vontade de ler. No finzinho da página 81, ele diz assim: o que se absorve de um texto de ficção depende tanto das profundezas íntimas do escritor quanto dos que realizam a leitura. Isso porque o texto de ficção desperta recursos imaginativos inteiramente pessoais nos dois momentos, o da escrita e o da leitura. Dessa forma, o livro que fica marcado na cabeça de cada leitor é absolutamente singular. E é por isso que eu gosto de um livro, às vezes você não gosta, ou você não gosta, o outro gosta, e depende, né? Depende do que o autor, depende do autor quando ele escreveu, e depende da gente quando está lendo. Nós, como leitores, também colocamos coisas nossas nessa leitura. Segue. A meu ver, isso aqui é muito interessante. A meu ver, o leitor habita todo o espaço em branco de um livro. E eu, quando peguei esse livro, né? Nossa, mas que espaçamento, que fonte grande. Olha o tapa na cara que o Luiz me deu. As bordas das páginas inteiras, em cima, abaixo e nas laterais, além do respiro entre as linhas, que denominamos entrelinha, são os espaços que simbolizam graficamente a presença do leitor. Meu Deus, que coisa incrível! A área em branco, ou aquela que não é ocupada pelo discurso autoral, tem quase a mesma importância num livro quanto aquela ocupada pela tinta do texto. É ali que está o leitor. Olha que doido, o nosso espaço de leitura é o que não, o espaço em branco do livro em que não está escrito, que é aqui, que é aqui, que é nas entrelinhas. Isso é muito legal. Uma mancha é assim que chamamos o espaço preenchido pela página, né? Então, a mancha, essa aqui, muito opressora, absoluta, é mais que feia, inapropriada. Pois, de modo indireto, significa que a propriedade do livro durante e após a leitura não é compartilhada. Afirma peremptoriamente que há apenas uma presença no livro, a do autor. Também uma entrelinha avarenta, que não é espaçado, né? Simboliza que o editor, com todo o seu poder, não foi capaz de reconhecer que bem ao lado do enunciado dos escritores é o local onde a imaginação dos leitores arma o seu terreno. Linhas muito próximas reformam a supremacia autoral deselegantemente. Que doideira! O manuseio do livro, os grifos e anotações, além das dobras no canto das páginas, são mementos dessa disputa e da afirmação de posse por parte do leitor, que restarão para sempre nas estantes das bibliotecas. Muito massa isso, porque assim, vocês sabem, se você me acompanha aqui. Se não acompanha, por favor, já começa a me seguir, me dá essa moral.
Eu sempre escrevo nos meus... Tá aqui, nesse mesmo, por exemplo. Aqui eu tô de lápis, né? Grifei, botei um coração. Aqui tem um coração, eu vou escrevendo. Aqui eu... Olha, botei uma exclamação. Então, eu sou essa pessoa. Esse aqui, no caso, foi porque eu tava com lápis na mão. Mas eu grifo de caneta, eu uso marca-texto de várias cores. Eu dobro página. Essa aqui mesmo, ó, se você reparar, ela está dobradinha. Porque quando eu estava lendo isso, eu estava sem ter com que marcar. Depois, para fazer esse vídeo, eu fui selecionando, né, com esses mini post-its aqui, eu esqueci o nome disso aqui, trechos que eu queria ler para vocês. Mas na hora que eu estava lendo isso aqui, eu estava na minha cama, com o lápis na mão, e eu falei, nossa, isso aqui é importante. E eu dobrei mesmo. E tem gente que fala, ai, não pode. Eu tenho um vídeo aqui, eu acho que fala sobre escrever em livros, né? Ai, não pode dobrar, ai, não pode riscar. Eu tinha um amigo que lia assim, para não coisar a lombada. Eu acho isso, assim, desculpa, de uma imbecilidade. O livro é somente um veículo. O que importa do livro não é a materialidade do livro sagrado, é o que está dentro. E muitas vezes, para você acessar esse conteúdo, é importante que você risque, que você faça anotações, que você dialogue com o leitor. Eu tenho um livro da Michelle Petit, que é uma autora francesa que fala sobre leitura, e aí, numa das disciplinas que eu estava fazendo no doutorado, acho que foi com um aluno especial, não vou lembrar, a professora pediu, ela falou, eu trouxe uns livros aqui para a gente vai ler um capítulo, e aí alguém pode escanear esse capítulo para mim, para eu disponibilizar em PDF para os alunos, era um capítulo só do livro, ou dois, não lembro, e aí eu falei, eu tenho esse livro, pode deixar que eu faço do meu, assim não precisava pegar o dela. Só que o meu livro da Michelle Petit, eu tinha usado para o mestrado. Então, ele tá todo grifado e com anotações do lado. Então, tem um hahaha, tem um não sei o quê. Eu vou conversando, é como se eu estivesse conversando com a Michelle Petit. Só que isso é uma coisa muito minha, né? Uma prática de leitura minha. Eu vou grifando, porque às vezes eu vou, por exemplo, nesse caso eu usei para o mestrado, às vezes eu vou usar para dar uma aula, às vezes é só por causa da minha relação com o texto. Só que, teoricamente, é para mim. E quando eu escaneei isso e foi para os colegas de turma, foi engraçado, porque as pessoas comentavam, falavam, nossa, Ju, eu fiquei vendo as suas anotações e eu ria, e eu concordava com você. É louco, porque eu não fiz isso para outras pessoas. Eu fiz essas anotações, esses grifos, para mim. Mas, de alguma forma, sem querer, isso foi compartilhado ali anos depois. E é uma prática de leitura interessante. O que é que o outro grifa? Né? Quando a gente pega um livro... Uma merda é isso, tá na biblioteca, você pega um livro da biblioteca da universidade, tá lá alguém que grifou. Eu não gosto, porque é o grifo do outro, não necessariamente eu ia grifar aquilo. Aí a pessoa grifou aquilo, eu já tenho que ler achando, porra, isso aqui deve ser importante, então. E às vezes eu não concordo. Não, por que a pessoa grifou isso aqui? Porque aquilo não era importante. Então, eu gosto de ter os meus próprios livros virgens, para que essa minha relação com o autor não seja intermediada por outra pessoa, por outro leitor. Mas se a gente parar para pensar, isso é uma prática interessante, até para a sala de aula, fica a dica. Da gente dar um texto para os alunos, por exemplo, ver o que eles grifam, o que eles anotam, e depois compartilhar e trocar, e enfim. Já viajei aqui numa aula, né? Mas, enfim, é muito interessante isso. E é isso, para mim, ai, mas não pode grifar, ai, mas não pode dobrar, ai, mas não pode quebrar a lombada. Quebro, porque é isso, o livro tá ali para que eu absorva o seu conteúdo por meio dessa materialidade aqui, que é do papel. Isso é o menos importante. Claro, como o Luiz diz, e eu achei isso muito legal, essa materialidade tem que ajudar nesse processo de leitura, ou de diálogo, ou de conversa. Mas o mais importante não é isso. E aí, assim, vou dar um exemplo. Editoras bosta, como assim bosta? Que não tem muito trabalho com o texto. Então, quando sai uma lista dos livros que vão estar no vestibular, existem algumas editoras que lançam edições bem ruins e que são muito baratas. Eu, como trabalho com isso, eu já estou comprando os livros do vestibular FUVEST 2033, que vai ser em 2032, nós estamos aqui em 26. Então, eu já vou comprando. Por quê? Porque eu preciso ler, porque eu preciso estudar, porque depois eu vou gravar curso. E às vezes, pá, saiu o livro. Não tem. As editoras vão editar ainda. Tem editoras, principalmente quando o livro está em domínio público, então eles não precisam pagar direitos autorais, já tem um certo tempo de morte do autor, bababá. Eles pegam o texto, editam de uma maneira muito rápida e para vender logo, bota para vender. E numa dessas eu acabo comprando, porque é a única edição disponível. Só que assim, é um papel vagabundo, que mancha do outro lado, né? Você sabe quando assim você está lendo uma página, mas você vê a sombra da mancha do outro lado. Fonte pequena, de fato, com uma entrelinha muito avarenta, né? Pouco espaço entre as linhas, não tem muito. Meu, a minha edição de Nebulosas, que é da editora Via Leitura, que é uma dessas editoras que lança livro rapidamente, com uma edição muito descuidada, tem muito erro, passa tanto pastel, que é erro de digitação, quanto erros mais conceituais, ou mesmo de concordância, enfim. E aí,
A minha edição de Nebulosas nem índice tem. Eu fiz à mão o índice dos poemas. Então, aí o que acontece? Lança logo, porque vende logo. Uma editora que vai pegar um livro desses e fazer um trabalho, um cuidado, de uma leitura com uma edição atenta, com uma revisão, uma preparação de texto, uma revisão bem feita, leva tempo. Nebulosas, quando saiu no vestibular, tinha edição da Via Leitura, que é uma edição muito ruim, eu comprei. Alguns anos depois, acho que uns 2 anos depois, 1 ano e pouco, a editora 34 lançou uma edição muito maravilhosa, com notas, né? Eu não tinha nada disso, eu tive que fazer tudo sozinha e ir atrás sozinha. Mas leva um tempo para fazer com cuidado uma edição bem feita. Hoje a Companhia das Letras lançou também o Nebulosas dela, mas acho que é com a coleção com a Penguin. Mas quando eu fui comprar, não tinha. E aí o que acontece é que eu acabo comprando uma edição bosta, e aí 2 anos depois eu acabo comprando uma edição boa. Tem essa coisa do cuidado, do tamanho da fonte, que fonte eu vou usar, que cor vai ser o papel. Isso é engraçado, né? Eu vejo nos vídeos dos... Tô achando que esse vídeo vai ficar gigante, tem tanta coisa para falar, mas é tão legal, fica aí. Eu vejo nos vídeos dos influenciadores literários e criadores de conteúdo literário, porque você fala desse jeito, porque são jovens. Eu acho que eu tô ficando mesmo uma velha chata. E eu acho que isso é meio que natural, que muitas vezes eles falam, né? Ai, olha esse livro, ai, o corte é redondinho, que acontece às vezes quando o livro, né, não é assim, mas tem alguns livros que são redondinhos. Ai, a capa emborrachada, ai, que capa linda! Eles falam muito sobre esses aspectos físicos. E comecei a notar, a página ser clarinha e não branca, então ela é meio creme. Tem um capítulo aqui em que o Schwartz vai falar sobre isso, a cor do papel escolhida para ser usada na Companhia das Letras. Ele vai falar sobre se os cadernos do livro, você sabe que aqui o livro é feito em caderninhos, né? Tá vendo? Cada um desses aqui é um caderno. Eles podem ser colados ou eles podem ser costurados. Geralmente, se eles são costurados, eles duram mais. Se eles são colados, quando monstros da leitura, como eu, viram assim e dobram e quebram aqui, as páginas podem sair mais facilmente. Então, tem todos esses aspectos técnicos. Mas eu fico lembrando, eu fico vendo esses jovens de 20 anos falando sobre esse papel é branco, é ruim. Cara, quando eu tinha 12, 13, eu nem via a cor do papel, eu queria ler, né? Claro que talvez um papel branco me incomodasse mais para ler, mas eu não me lembro de ter ficado incomodada com cor do papel ou fonte. No máximo, o tamanho da fonte ou espessura do papel, se era muito fino. Mas hoje parece que há um grande cuidado com isso. Talvez por isso, né, esses muitos influenciadores e muitos que têm muito sucesso aqui no YouTube, eu fico doida, até no TikTok, então não vou nem falar, né? Mas como eles não têm uma profundidade para falar, muitas vezes, sobre o conteúdo, eles falam muito sobre esses aspectos técnicos. Eu não estou dizendo que eles não sejam importantes. E ler a visão do Luiz, do Schwartz, de por que eles são importantes, essa ideia do espaço que o leitor tem. Cara, eu achei isso lindo. Nunca tinha pensado por esse ponto. E o que eu estou tentando dizer aqui não é que eu não fico super valorizando esses aspectos, porque eu vou mais para o conteúdo em si, mas, poxa, isso também é importante. Talvez não do jeito que os pires, a profundidade de pires de muitos influenciadores atente tanto para essas questões, mas por esse viés que o Luiz Schwartz fala aqui, né? O espaço em branco do texto é o espaço do leitor nesse diálogo da leitura. Cara, que coisa linda. Enfim, eu tinha selecionado vários trechos para a gente conversar desse livro, mas eu estou percebendo que se eu for falar de todos eles, isso aqui vai ficar muito gigante. E eu não quero que seja um vídeo muito gigante. Então, se vocês gostarem e quiserem mais, eu posso fazer uma parte 2, mas só se muita gente pedir. Então, se você quer, se você está curtindo, primeiro, sugiro que compre esse livro e vá ler, né? Não dá uma de Tamara Klink que, ai, não comprem meu livro. Essa aí eu nem vou falar, tá? Enfim, compra a porra do livro e lê, que é muito legal, e aí a gente pode conversar depois. Se vocês quiserem, eu faço parte 2. Mas, enfim, vou falar de menos coisas, então, do que eu ia falar. Tem uma parte muito legal que ele conta quando ele entrou, o primeiro trabalho dele na Brasiliense, e ele foi editar as obras do Lima Barreto. E ele lembrou, porque uma vez, quando ele estava na escola, o professor começou a ler um conto do Lima Barreto, que é a Nova Califórnia, que virou novela da Globo, a novela Fera Ferida da Rede Globo, lá da década de 90, Raimundo Flamel, Edson Celulari, Julia Gunn, enfim, era baseada em obras do Lima Barreto. É o conto A Nova Califórnia, super esticado para uma novela de muitos meses, mas tem inserção de outros personagens de outras obras do Lima Barreto, tem Clara dos Anjos, enfim, outros contos, tá tudo lá.
E aí, o professor do Luiz Schwartz, pequeno aluno na escola, o professor começou a ler esse conto e parou, não acabou. Acabou a aula. E ele ficou curiosíssimo, e ele ficou, meu Deus, como será que termina? Nossa, que história legal. E é um conto curto. E aí ele conta que muitos anos depois, quando ele entrou na Brasiliense, ele foi editar as obras do Lima Barreto, ele se deparou com esse conto. Ele, esse era o conto que meu professor aquela vez leu, eu fiquei tão interessada. É muito louco que isso acontece mesmo com a gente. Eu me lembro de uma vez, eu fazia magistério, eu devia estar no 3º ou 4º ano, então eu tinha aí entre 16, 17 anos, talvez 18, por aí. E uma professora minha, e é uma merda que eu não lembro o nome dela, me emprestou um livro que era uma distopia chamada Nós, de um autor russo chamado Eugênio Zamyatin. Vou falar assim, provavelmente não é assim que se fala em russo, mas eu não falo russo. E eu lembro que não era o livro que ela me emprestou, era um xerox. Fazíamos na década de 90 muito xerox de livro. O livro era, eu não sei se o livro era mais caro do que é hoje, ou se eu, que não tinha dinheiro para comprar, então para mim livro era caro. Mas era muito comum, o que hoje é proibido, a gente fazia a cópia integral de um livro, encadernava ali, ela me emprestou essa cópia. Era o livro xerocado, encadernado, bonitinho. E eu lembro que eu li e eu achei super legal. Nossa, é uma distopia. E eu achei mais legal do que 1984, até o Admirável Mundo Novo, que, desculpa, eu acho meio chato. É importantíssimo, mas Nós é muito mais legal. E eu lembro que eu fiquei com aquela história, mexeu muito comigo, eu achei muito massa, devolvi o livro para ela e o tempo passou. Anos depois, eu encontrei uma edição do Nós. Uma edição vagabunda. Nossa, o papel branco, um monte de erros de digitação. Mas eu comprei e falei, é aquele livro que a professora me emprestou lá atrás e eu li, sei lá, isso aí deve ter sido uns 10 anos depois que eu tinha lido a primeira vez. Meu Deus, que legal, comprei, reli, fiquei puta com um monte de erros que encontrei, mas, poxa, agora eu tenho essa coisa do ter, eu sou taurina, né? Eu gosto de ter, dá para ver. Então, que legal, agora eu tenho esse livro que tanto me impressionou lá atrás. Mas deu, sei lá, não deu nem um ano, a editora Aleph lançou uma edição maravilhosa do nosso, maravilhosa, capa dura. Aqui, assim, aquele corte laranja. Aí, obviamente, eu comprei também. Então, tem um pouco essa... Comprei as duas. Tenho a edição vagabunda e tenho a edição maravilhosa da Aleph. Então, tem essa coisa, né? Obras que com as quais a gente tem contato, às vezes, na escola, a gente não guarda nem o nome do autor, às vezes nem o nome da obra, mas quando elas ressurgem em outros momentos da vida, a gente fala, e com Lima Barreto aconteceu isso. É engraçado porque, não é engraçado, mas enfim, curioso, talvez, interessante, que a Lilia Schwartz tenha escrito a biografia do Lima Barreto. Ele foi, inclusive, o homenageado da Flip de 2016. Qual é a relação deste casal com o Lima Barreto? Quem influenciou quem? Ou se os dois já eram apaixonados? Eu não sei, mas é interessante a fofoquinha literária barra amorosa aqui. Então, tem essa coisa do primeiro trabalho que ele fez na Brasiliense ser editar as obras do Lima Barreto, ele reencontrar esse texto da infância. Então, entende por onde vai passando esse ensaio de memória? Tem uma coisa aqui na página 46 em que ele diz: o primeiro trabalho do editor que lê um original é avaliar se o que une o texto faz sentido, se há coerência, se o resultado tem integridade, como devem ter na vida as pessoas e as instituições. Um livro que continua sendo uma junção de fragmentos e não ganha um sentido mais geral, não merece o nome de livro. Eu me lembro que eu aprendi isso com um editor com quem trabalhei, que é o Tiago, da editora Urutau. Ele é o dono, fundador e editor principal da Urutau. Tem a Débora, que também é editora. Eu fiz revisão muitos anos para eles e revisei muito livro de poema. E aí, Tiago falava muito sobre isso, né? Um livro de poemas não é um monte de poema que você escreveu ao longo da vida, que você catou lá da gaveta, juntou, vamos publicar. Tem que ter uma linha, tem que ter algo que, como diz aqui o Schwartz, tenha uma unidade, proponha uma integridade, uma coerência. Qual poema vem antes do outro? Existem blocos, existe uma linha que une tudo isso. Não é um grande catadão de textos. E, infelizmente, a maioria, e aí sou eu a véia chata, a maioria das pessoas que escrevem qualquer coisa hoje, e meu primeiro livro, meu primeiro livro de poemas, meu segundo livro, esse livro nasceu depois... Não tem esse trabalho de pensar uma obra de fato, né? Desculpa, eu aqui, como velha, continuo achando que não é qualquer coisa que você escreveu que merece ser publicada. Eu não tenho que ler qualquer coisa que você escreveu. E aí, eu escrevi esse conto aqui, escrevi esse aqui, vamos juntar e publicar. Não está com integridade, não está com coerência, não está com intenção.
mas as pessoas têm essa coisa narcísica muito grande de querer que todo mundo leia o que eu tenho, o que eu escrevi, né? Não sei, cara, eu chata pra caralho, assim, juro, por que você nunca publicou um livro? Eu tenho uns amigos que falam, cara, você devia escrever. Eu escrevo, mas, porra, eu fico pensando, isso aqui tem que estar bom o suficiente para interessar alguém. Não pode ser só o meu ego de, eu quero publicar um livro para dizer que eu sou autora publicada e publicar uma grande merda, entendeu? Isso aqui tem que fazer sentido ou ser interessante para a pessoa que vai ler, e eu não tenho certeza se é. Talvez seja uma autocrítica minha muito profunda, mas eu prefiro assim do que esse povo que escreve qualquer coisa e aí joga no teu colo e você ainda tem que dizer depois, o que você achou? Posso falar a verdade? Achei uma merda. Devia ter guardado na gaveta para você, não precisava publicar. Enfim, só essa parte aqui. Eu posso falar sobre isso se vocês quiserem, tenho várias experiências. Apaga, volta. Enfim, eu achei interessante essa coisa, né, de reforçar. E é isso aqui também, é como se não é que o Luiz falou uma coisa que eu não sabia, ele falou uma coisa que eu sempre pensei. E aí a minha conversa com ele aqui é, porra, caralho, é isso mesmo, concordo com você, enfim. Ele cita também Ex Libris, eu tô para gravar um vídeo, tá? Eu juro que tá no meu planejamento, gente, sobre o meu Ex Libris, né? Enfim, vou falar disso depois. O que é isso? Calma, segura aqui que um dia vai aparecer, tá? E ele vai comentar de vários editores famosos da história do livro e algumas histórias sobre eles. Então, nesses capítulos aqui que a gente está chamando de reflexões, tem este sabor. No capítulo em que ele fala sobre o Zé Paulo Paes, e ele vai contar, inclusive, de onde veio a ideia do nome Companhia das Letras, que foi numa conversa com o Zé Paulo Paes. Eu vou fundar uma editora, o Zé Paulo Paes já estava envolvido ali no processo, grande poeta, crítico literário, tradutor de poesia, enfim, tem vídeo aqui no canal sobre prosas seguidas de odds mínimas, que é o livro dele que está na Unicamp. Daí ele conta, né, deles conversando, eu pensei, ele fala companhia de letras, não, então companhia das letras, é muito legal. E também, vídeo que está bombando agora no TikTok, todo mundo está falando sobre o logo da Companhia das Letras, porque eu vi uma menina, depois eu já vi uns 5, 6, 7 no TikTok falando como se fosse uma coisa nossa, que ninguém tivesse falado, e tá todo mundo falando, que é a respeito do logo da Companhia das Letras, que a gente tem um meio de transporte que muda. Então, nesse caso aqui, é tipo... Gente, o que é isso? A carruagem? Parece um trem. Nesse aqui é um trem, né? Aí, sei lá, pegar outro da Companhia das Letras aqui, o Boca do Inferno da Ana Miranda, é só Companhia das Letras, não tem desenhinho. Nesse aqui da Paulina Chiziane, é um 14 bis. Deixa eu ver, esse aqui, ó, o Dudu Vivier, tem uma bicicletinha. Então, só alguns que estão aqui perto de mim. Deixa eu ver se tem algum que está perto também. Aqui, ó, o que podemos saber do Yamakivan é um navio em cima, certo? Deixa eu ver se tem algum outro. Aqui, o Crime no Copan. Legal. Crime no Copan é um carro antigo. Então, alguém descobriu isso e falou, Companhia das Letras, como assim? Vocês mudam os símbolos? Por quê? E daí, pronto, vários criadores de conteúdo acharam muito legal falar sobre isso. E ele conta aqui de onde veio essa ideia. Então, assim, eu não vou dizer, se você quer mesmo saber, vai lá ler o livro do Schwartz, que ele vai falar sobre isso nas páginas 90 e 91, tá? E aí você para de acreditar nas ideias dos criadores, dos TikTokers literários, que muitas vezes não sabem o que estão falando, e vai ler o homem que inventou isso, falando sobre. O Luiz Schwartz está nada mais nada menos do que entre o grupo de pessoas que criou a Flip. Acabou de acontecer a Flip, é festa ou é feira? Literária Internacional de Paraty. É festa ou é feira? É festa. Então, ele conta qual era o grupo de gente que estava com ele. Vou dar uma dica, Chico Buarque estava envolvido, Patrícia Mello, que é a autora que eu amo, a Ana Miranda, do Boca de Inferno, e uma editora inglesa, que é a Liz Calder, que foi quem deu a ideia. Então, assim, ele conta. É isso, assim, gente, esses pessoas com quem ele jantava, tinha intimidade, grandes autores, além desses que eu falei para vocês aqui no começo do vídeo, ele vai falar do Alberto Manguel, relação pessoal com o Alberto Manguel, que é tipo, meu Deus, um argentino maravilhoso que escreve sobre livros, sobre leitura, que está no meu mestrado, que vai estar no meu doutorado, que era o leitor do Borges, quando Borges, o grande escritor Jorge Luis Borges, ficou cego, o Manguel era jovem, lia para ele em voz alta. Isso vai estar no meu doutorado, aguardem. Então,
amigo pessoal do Manguel, do Ian McKeevan, ele comenta, do Ishiguro, do Andrew Solomon, que escreve o Sol da Meia-Noite, é isso? O Demônio do Meio... o Demônio do Meio-Dia, que ele fala sobre depressão. Robert Darnton, não sei pronunciar direito, Darnton, que também escreve sobre livros, e outro autor que vai estar no meu doutorado. Tipo assim, pessoas aí, Saramago, né? Chico Buarque, Caetano Veloso. Um dia a gente estava lá em casa, num jantarzinho, aí Caetano falou assim, você fala, gente, que inveja dessa vida, que coisa maravilhosa, como foi editar o primeiro livro de Chico Buarque. Então, das pessoas que estão vivas, ele não vai fazer um capítulo inteiro, mas elas vão aparecendo aqui e ali. Então, tem a parte da criação da Flip. Eu estou vendo aqui quando ele fala ele fala do Rubem Fonseca, que é muito legal, que ele era um editor ainda jovem, a Companhia das Letras ainda era uma editora jovem, ninguém achava que ia para frente, e ele tinha o sonho de ser o editor do Rubem Fonseca, e ele conheceu o Rubem Fonseca num jantar, e ele, do alto da sua intrepidez, da sua inconsequência jovem, falou para a editora, acho que era para a gente do Rubem, eu quero editar as obras do Rubem Fonseca. Tipo, quem é você? E no fim ele conseguiu. E se tornou um amigo pessoal do Rubem Fonseca. E o Rubem Fonseca indicou a Patrícia Mello, que eu amo Patrícia Mello. Cadê ela? Tá aqui. Livrinho de Patrícia Mello que temos aqui, ó. Aquatofana, Elogio da Mentira, Escrevendo no Escuro. Esse qual é? Fogo Fato, Inferno, O Matador, Mulheres Empilhadas, Mundo Perdido. Tem ainda a Valsa Negra, que eu li, mas não tenho. Fui procurar para comprar esses dias. Que ela, não sei se você sabe, a Patrícia Mello foi casada, eu acho, com um cara que era o maestro da Orquestra Mais Famosa de São Paulo. Valsa Negra é muito legal. Enfim, que eu amo. E aí ele fala, o Rubem Fonseca indicou a Patrícia Mello, né? Ele lia mais livros para a companhia. Nos indicara Aquatofana, o excelente primeiro livro de Patrícia Mello. Que passou. Sim, eu coloquei sim, porque para mim o Aquatofana é um dos livros mais legais da Patrícia Mello. Então, eu aqui, no meu espaço em branco do livro Trocando Ideia com o Luiz Schwartz. Ele conta das recusas. Isso aqui também é muito legal. É meio no escuro, muitas vezes. Está lá na Feira de Frankfurt, e aí alguém fala de um livro... E aí, eu não vou entrar nesse leilão, porque isso aí, sei lá, tem um feeling que não vai vender. Puta que eu pariu, se eu tivesse editado esses livros, teriam vendido muito. Ele diz, a Companhia das Letras cometeu muitos erros, está na página 188. A Companhia das Letras cometeu muitos erros ao recusar determinados livros estrangeiros. Um deles foi a série de Harry Potter, que Liz Calder, editora da obra na Inglaterra, nos sugeriu antes de ela ser o sucesso que foi. Como a Lili, que cuidava dos... Lili é a Lilian Schwartz, Lilia. Como a Lili, que cuidava dos livros juvenis na época, estava preparando a sua livre docência, ai que chique, encaminhamos a série a uma parcerista externa. Nós a recusamos alegando que havia criações nacionais melhores. Não me conformo até hoje. Porque quem ficou com os direitos do Harry Potter no Brasil foi a Rocco, que até hoje vende para um caralho, né? Para a Companhia das Letras foi uma venda a menos aqui, né? É uma decisão editorial que envolve comercial. Quando eu escolho que papel eu vou usar, que fonte eu vou fazer, se eu vou dar um espaçamento maior, isso tudo vai encarecer o preço do livro também, ou os meus custos. Eu vou poder fazer um livro e vender a R$200? Não vou vender. Então, mas aí eu vou fazer um livro, então, com espaçamento maior e uma fonte maior, o livro vai ter mais páginas, vai ficar mais caro para imprimir, para editar, para vender. Então, as decisões editoriais estão, obviamente, associadas a decisões que são decisões também comerciais. E é interessante quando ele fala que séries e livros, enfim, que eles deixaram passar. Ele diz, as obras de Helena Ferrante e A Guerra dos Tronos foram devolvidas por serem extensas. Puta que pariu! Podiam ter editado a série da Guerra dos Tronos, que tá lá em cima, na última prateleira, são livros gigantescos. Será que eu consigo mostrar? Tá sem luzinha lá em cima que queimou, mas são esses aqui, né? Olha o tamanho, os livros realmente são muito grandes. E eles falaram, não, muito grande. E aí a editora Leia publicou, e sucesso de vendas. A Helena os livros da Helena Ferrante, eu não lembro, não sei quem publica no Brasil, eu ainda não li Helena Ferrante. Sim, é uma falha no meu caráter, eu preciso ler, no meu caráter, no meu currículo. Então, tem essa coisa, decisões, né? Esses a gente não publicou, puxa vida. Eu não aguento quando ele fala que Harry Potter, ele fala, eu não me conformo até hoje. Perdeu, né? Acontece. E aí ele vai contar, como eu falei, vários momentos com esse... Cara, a relação dele com Saramago, você tem uma ideia, quando Saramago morreu, a Pilar, que é a segunda esposa do Saramago, ligou de vídeo para o Luiz Schwartz, falou, morreu chorando, e o Schwartz viu o Saramago morto na cama de casa, sabe assim? Esse nível de amizade.
Tem uma passagem muito engraçada que ele conta que eles estavam. Deixa eu achar. Eu estou procurando aqui e achei quando ele fala todos os nomes, meu livro favorito do Saramago. Eu pus, é um dos que eu mais gosto também. Eu aqui trocando ideia com o Luiz. Lá na página 275 ele conta. No Rio, dessa vez, nos hospedamos no Copacabana Palace, onde uma cena hilária aconteceu. Hospedado no Copacabana Palace, com Saramago. Você entende que outra vida? Puta que pariu, enfim. Aí a cena hilária. Saramago vinha de braço dado com Pilar, próximo à piscina, em minha direção. Seu andar era lento. Uma socialite que morava no prédio colado ao hotel e frequentava a piscina como se fosse uma extensão da casa dela, se aproximou aproximou de mim e disse: "Quem é ele? Eu conheço. É o olhando para o Saramago. E logo saiu gritando na direção do escritor português: "Que loucura! É o Gabriel Garcia Marques! Que loucura, o Garcia Marques!" Nós caímos na gargalhada e não negamos. Dessa forma, a socialite que cumprimentou José Saramago, achando que se tratava do seu amigo Gabo, deve pensar até hoje que cumprimentou o autor de 100 anos de solidão. Muito maravilhoso. A bicha confundiu e eles não falaram, não é, né? Deixaram ela achar que era o Garcia Marques e era o Saramago. Então, tem essas, como eu falei, esses causos, essas coisinhas. Quando ele fala do Jô Soares, cara, Jô Soares não dá para ver aqui porque ele tá na seção de thrillers. O Jô Soares tem 4 romances policiais publicados que são sensacionais, eu amo. O Xangô de Baker Street, que é o primeiro, O Homem que Matou Getúlio Vargas, que é o segundo, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras e As Esganadas. As Esganadas, inclusive, já trabalhei em sala de aula. Acho que Xangô de Baker Street eu já trabalhei também com alguma turma. Eu amo, é sensacional, porque ele mistura história, personagens reais com personagens fictícios. E aí o Schwartz era o editor de todas as obras esses romances policiais do Jô Soares, com a ajuda da Lília, por causa da parte histórica. E aí ele fala, cara, o Jô era super carente. A gente entende aqui algumas escolhas. Ele escolheu falar de pessoas que já morreram, porque nem sempre as coisas que ele vai falar são boas. Jô Soares, maravilhoso, mas ele era super carente. Então, ele... eu quero que vocês, como editores, acompanhem meu trabalho. E ele mandava página por página que ele escrevia, por fax. Era madrugada, ficava chegando fax, fazendo barulho do Jô Soares, que era ele escrevendo de madrugada e mandando as páginas para eles, e ele queria resposta na hora, e aí às vezes, olha, agora eu não posso, eu tenho um compromisso com outro cara, e ele ficava chateadíssimo, porque ele era uma prima dona, então é muito legal ver esse lado. Eu falei, fofoca, gente, de autores, imagina, do Jô Soares, que eu amo todos os livros, o Saramago, então tem este saborzinho de fofoca, mas não é uma fofoca revista Caras, é uma fofoca elitizada, digamos assim. Se você gosta de livros, de autores bons, de mercado editorial, é o que eu falei, tem que ler, que é muito legal. Só para fechar mais uma parte na página 280, quando ele vai falar dos contos, porque ele vai dizer, né, muitas vezes a dificuldade do autor, e aí o trabalho do editor entra, é saber onde terminar, onde parar. Tem gente que escreve mais do que precisava e precisa cortar. Tem gente que parece que o cara tá cansado de escrever e termina antes. Não, peraí, tem coisa que ainda precisa falar. Então, ele vai falar sobre contos e romances. Aí ele diz: os contos, né, precisam acabar antes do esperado. Um bom conto dificilmente sobrevive se a sua história chegar ao fim. Quando isso ocorre, é possível que ele vire uma fábula e perca parte da sua força. As generalizações em literatura são perigosas, mas na maioria dos casos, o grande conto é o que termina inconcluso, que quase delega o final ao leitor. Eu lembrei muito do Cortázar, outro escritor argentino que eu adoro, e que falava, né, que o romance ele te vence por pontos. O conto é um nocaute. É isso, quando eu vou ler um romance, comparando com uma luta de boxe, né? Uma luta que é vencida por pontos é uma luta longa, vai aqui, vai ali, são vários rounds. O conto é um nocaute, é um socão só que te derruba. Então, muito interessante para quem gosta de leitura, professores que trabalham com leitura, porque ele vai falar de coisas que a gente está o tempo todo pesquisando, prática de leitura, relação leitor, texto literário, autor, junto com fofoquinhas sobre grandes autores do mundo, não é nem só do Brasil. E, cara, muito gostoso. Eu queria, Luiz, quero parte 2, 3, 4, 5, tá? Gostei muito. Tá, Luiz, como se ele fosse ver esse vídeo um dia, né? Quem sabe? Mas, enfim, gostei demais, recomendo muito.
é isso, se você olhou para isso aqui e falou, ai, acho que não vai me interessar, acho que não vou entender, uma linguagem meio assim, cara, não, 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 é maravilhoso. Leia Ensaio de Memória, o primeiro leitor do Luiz Feix, eu me diverti horrores, achei maravilhoso, estou aqui para te indicar. Tá bom? Me conta, você gosta também desse tipo de fofoca? É uma fofoca num outro nível, né? Mas é muito maravilhoso. É isso por hoje. Um beijo, falou, valeu, até a próxima.